Olá, pessoal, Kelly de História, tudo bem com vocês? Bom, o nosso tema de hoje é República Populista, ou o populismo no Brasil. O termo populismo, ele foi utilizado para explicar algumas características da política brasileira do ano de 1946 a 1964. O líder populista, ele era carismático, ele promovia o bem social, o trabalhismo, ele era paternalista, nacionalista, mas também era centralizador e autoritário. Dentro desse período citado, de 46 a 64, os presidentes brasileiros foram Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Vamos ver um pouquinho, um resumo de um a um? Acompanha comigo. Eurico Gaspar Dutra. Ele ficou de 1946 a 1951 no poder. Era um presidente populista. O grande destaque dos anos de governo de Dutra foi o alinhamento do seu governo com os Estados Unidos durante a Guerra Fria e também promoveu a perseguição aos comunistas no Brasil. Foi durante o governo de Dutra que organizou e redigiu uma nova Constituição. A Constituição de 1946 foi promulgada em 18 de setembro, onde estabelecia alguns direitos democráticos e políticos dos cidadãos que haviam sido suspensos há uns anos atrás. No campo econômico, o governo Dutra impôs uma política de incentivo à importação de bens de consumo e de combate à inflação. Ele também promoveu investimentos na industrialização e contribuiu para o aumento do custo de vida. No plano econômico, ele propôs o plano SALT, onde o Estado determinaria alguns investimentos públicos específicos em algumas áreas de desenvolvimento do Brasil. SALT de saúde, alimentação, transporte e energia. Nas eleições de 1950, volta alguém conhecido. Olha lá quem retorna. Getúlio Dornelles Vargas, novamente no poder, de 1951 a 1954. Em 1930 até 1945, Vargas ficou no poder e esses 15 anos de governo foi dividido em 3. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Agora o Vargas retorna nas eleições, vencendo em primeiro turno e aclamado como pai dos pobres, com um governo agora um pouco mais democrático. Vargas impulsionou uma política nacionalista, ele criou algumas estatais como a Eletrobras, Petrobras, a CNS, ele investiu no trabalhismo com alguns direitos trabalhistas, mas ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso da gestão anterior. Vargas foi fortemente oposicionado, né? A oposição caía em cima dele, liderado pela UDN, a União Democrática Nacional. Em 5 de agosto de 54, um dos principais inimigos declarados de Getúlio Vargas, o grande jornalista Carlos Lacerda, sofreu um atentado em frente à sua casa. Ele levou um tiro, mas ele sobreviveu. Mas o seu guarda-costa não teve tanta sorte, ele morreu na hora. Após uma investigação, foi apontado como mentor do crime Gregório Fortunato. Fortunato era chefe da guarda pessoal de Vargas. A oposição imediatamente pedia a renúncia de Getúlio Vargas e caíram em cima dele. Foi muito pressionado e Vargas declarou que só sairia do catete morto. Dessa maneira, em 24 de agosto de 54, ele se suicidou no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, onde ele deixou uma carta-testamento explicando os motivos daquela ação. E no final da carta ele afirmava: "Deixo a vida para entrar na história." Famosa frase de Vargas. Café Filho era o vice de Vargas e ficou no governo até as novas eleições. As novas eleições aconteceram e olha lá quem apareceu, quem surgiu. Juscelino Kubitschek. Ele foi presidente de 1956 a 1961. O governo de Kubitschek entrou para a história
do país como a gestão presidencial, onde se registrou um excessivo crescimento da economia. Na área econômica, o seu lema de governo era os 50 anos em 5, onde ele queria fazer, em 5 anos de governo, 50 anos de progresso. Implantou o plano de metas, investiu nas indústrias nacionais e, a maior de seus feitos durante seu governo, a construção da nova capital federal, transferindo do Rio de Janeiro para Brasília. As obras da nova capital começaram ainda em 56, no início do seu governo, e foi inaugurada pelo próprio presidente em 21 de abril de 1960. Mas a oposição ganhou muita força nesse momento por causa das crescentes dificuldades financeiras, economia em frangalhos, inflação, muita corrupção rolou com as obras da construção da nova capital. E isso fragilizou o governo federal. Olha lá, construção de Brasília e Kubitschek em frente ao Planalto. Nesse contexto, surge nas novas eleições o nosso presidente da Vassourinha, Jânio Quadros. Seu lema de campanha era varre, varre, Vassourinha, onde ele prometia varrer toda a corrupção do Brasil. Seu mandato foi curto, 7 meses e alguns dias. Seu vice era João Goulart. Ele fez coisas pequenas, sem muita importância, né, política durante esses 7 meses, como proibiu brigas de galo, proibiu o uso do lança-perfume, proibiu o uso de biquínis nas praias. Ele se preocupou com essas questões menores, porque assim ele ficava em evidência, né, como um presidente preocupado com o dia a dia da população. Mas os seus atos políticos e econômicos estavam fazendo o Brasil meio que se aproximar da União Soviética e dos socialistas, isso em plena Guerra Fria. A oposição, então, em 25 de agosto, fez uma manobra e o Jânio acabou renunciando. Seu vice, João Goulart, neste momento, estava na China. Ao chegar no Brasil para assumir o cargo, né, como vice, que seria então o novo presidente, ele foi impedido e foi instaurado no Brasil, pela primeira vez e única, o parlamentarismo. Sim, o Brasil já foi parlamentarista. João Goulart ficou tentando assumir a presidência até que em janeiro de 63 ele conseguiu assumir interinamente como presidente. Ele implantou o plano trienal, que era um plano de desenvolvimento econômico para combater a alta inflação que o país vivia. Fez várias reformas políticas e reformas de base, priorizando a reforma agrária, o que desencadeou a reação dos proprietários de terra, parcelas das Forças Armadas e dos interesses políticos de alguns estadunidenses do Brasil. Para efetivar essas reformas de base, ele fazia grandes comícios e realizou esses comícios em principais cidades de todo o país, explicando o seu plano. Mas em março de 64, generais e militares organizaram e articularam medidas contra o governo de Goulart. No dia 20 de março, o general militar Castelo Branco emitiu uma circular para os oficiais do Estado-Maior, indicando que as medidas de Goulart ameaçavam a segurança nacional. E em 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho levou suas tropas sediadas em Minas Gerais para se dirigirem ao Rio de Janeiro e instaurarem o regime militar. Dessa maneira, em 1º de abril de 64, foi realizado um golpe que começou o regime militar. Sobre esse período, vamos assistir um vídeo com um trecho explicando. Março de 64. O clima é de muita agitação no país. 2 grandes manifestações populares refletem nas ruas a polarização ideológica. No dia 13, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas comparecem ao comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart anuncia o início das reformas de base. Dias depois, 500 mil pessoas saem às ruas em São Paulo. É a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, organizada por empresários, setores da igreja e políticos contrários ao governo. No meio militar,
Episódios de quebra da hierarquia acirram os ânimos do alto comando. No dia 31 de março, tem início o movimento que põe fim ao regime democrático instalado no país desde o final do Estado Novo de Getúlio Vargas. Os generais ficariam 21 anos no poder. Muito bem. Então, em 1º de abril de 64, dá-se início com o golpe militar, o que nós chamamos do período de regime militar no Brasil, que durou cerca de 21 anos, ou a ditadura militar. Mas sobre ditadura militar, nós vamos falar numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Vejo você lá. Tchau, tchau.